Então, hoje, pessoal, nós iremos começar a nossa discussão a respeito de mistura de gases, né? Como o próprio termo já sugere, o que vem ser essa mistura de gases? Mistura de gases é quando nós realizamos a mistura de gases. Então, imagina que nós temos câmaras rígidas, certo? O volume da mistura final, ele vai ser dado pela soma do volume de cada recipiente. Para uma situação em que vários gases são misturados, saem sem que ocorra perda de massa, nós temos que. Lembra aquela relação que nós vimos que ela era constante? A pressão, o volume e a temperatura era sempre igual? Ó, pessoal, de onde vem isso aqui? Nós vimos na última aula que PV é igual a NRT. Procede ou não procede? Então, a PV é igual a nRT. Então, P é de pressão. Eu posso pegar aqui e deixar a pressão, o volume, eu pego aquela temperatura que está no outro lado e passo para o lado de cá dividindo. Isso fica igual a NR. E quando eu analiso esse N, o que é esse N? N é um número. N é o número que nós temos de mols, de moléculas, etc. e tal. E esse R é a nossa constante dos gases ideais. Então, nesse caso, como isso aqui é uma constante, o número de mols não vai aumentar nem diminuir, porque não ocorre perda de massa, eu tenho que esse valor aqui é um valor de uma constante. Então, como isso aqui é um valor de uma constante, eu tenho que PV sobre T também é uma constante. Então, quando eu pego a relação da pressão média, da pressão da mistura, o volume da mistura e a temperatura da mistura, vai ser dado pela soma. Eu pego a pressão do primeiro gás, o volume dele, a temperatura dele, somo com a pressão do segundo, mais o volume do segundo, sobre a temperatura dele, mais a pressão do terceiro, o volume do terceiro, sobre a temperatura do terceiro. Então, nesse caso, nós temos essa relação que quando eu faço a mistura de gases, essas propriedades termodinâmicas do gás também são somadas. Assim que eu vou encontrar a pressão final ali dele. Deu para entender essa ideia, pessoal? Um recipiente possui duas câmeras que se comunicam por meio de um tubo acoplado a uma válvula momentaneamente fechada, conforme mostra essa figura. Vocês têm aí na apostila de vocês, aqui está meio pequenininho, mas o que dá para você perceber? Você tem uma câmara onde tem um gás confinado ali dentro, você tem uma outra câmara que é um pouco menor, que também tem outro tipo de gás confinado ali dentro, e você tem uma válvula fechada, ou seja, eles não vão se misturar. Então, na primeira câmara, o que você tem? Você tem um gás ideal 1, e na segunda câmara você tem um gás ideal 2. E na condição de equilíbrio, o que você tem do gás 1? Você tem a pressão dele, o volume ocupado e a temperatura. Do gás 2, você tem a pressão dele, o volume ocupado e a temperatura. A válvula é liberada e os gases começam a misturar-se, atingindo o equilíbrio térmico a temperatura de 87 graus Celsius. Ó, uma estava com 27 e o outro com 127. E a temperatura de equilíbrio foi essa de 87. Qual que é o valor da pressão na mistura dos gases? Então, a primeira coisa que nós temos é a organização. Olha só, a pressão 1 era 3, a do 2, 4, igual essa tabelinha que informou. O volume ocupado pelo primeiro, 5, do segundo, 4. Quando eu faço a soma dos volumes, eu vou encontrar um volume total final de 9 metros cúbicos. Porque lembra que o gás ele ocupa todo o volume do recipiente no qual ele está contido? O gás ele se expande para todo o ambiente. Então, nesse caso, como aqui eu tenho um volume de 5 metros cúbicos, aqui eu tenho um volume de 4 metros cúbicos, quando eu faço a soma desses volumes, dá 9 metros cúbicos. A temperatura do primeiro passando para Kelvin é 300, a temperatura do segundo passando para Kelvin é 400. A temperatura de equilíbrio, o exercício falou que era essa aqui de 87 graus Celsius, que eu somo com 273 e encontro como sendo 360 Kelvin. E como que eu faço para determinar essa minha pressão da mistura? Utilizo aquela relação. A pressão da mistura vezes o volume da mistura pela temperatura da mistura vai ser dado pela soma da pressão do primeiro, volume do primeiro, temperatura do primeiro, com a pressão do segundo vezes o volume do segundo pela temperatura do segundo. Substituo todos os valores que eu tenho nessa tabela de organização, faço as continhas e consigo determinar aqui qual que vai ser o valor da minha pressão mistura. Agora, pessoal, nós chegamos num conceito que também é muito importante quando nós falamos de gases,
que é a respeito da energia interna. Quando nós utilizamos a mecânica estatística, essa mecânica estatística é a parte mais complexa que existe na física de nível superior, porque ela trabalha realmente de como que é a mecânica desses movimentos de cada partícula constituinte de um gás. Então, olha só, é possível demonstrar, utilizando a mecânica estatística, que a energia cinética total de um gás ela é dada por energia cinética é igual a 3 meios de nRT. N é o número de moles, R é a constante dos gases e T é a nossa temperatura. E como nós sabemos que PV é igual a nRT, outra fórmula que nós podemos demonstrar é que essa energia cinética também pode ser calculada como sendo 3 meios de PV. Essas relações aqui, pessoal, geralmente, quando nós falamos de vestibular igual da UEM, vestibular da UEL, etc. e tal, você consegue realmente ter essa aqui no seu formulário, tá bom? Então, não precisa decorar, você tem que entender. A energia cinética dessas moléculas, desses átomos de gás, é dada por 3 meios de nRT, ou outra fórmula também, 3 meios de PV. Outra relação também que é muito importante é a velocidade quadrática média das moléculas, porque nós já sabemos que a energia cinética é dada por meio dessa equação, 3 meios de nRT. E também aprendemos lá na mecânica, quando nós estudamos lá no ano passado, que a energia cinética geral da mecânica é dada por mv² sobre 2. Como isso aqui se refere à energia cinética e isso aqui se refere à energia cinética, eu posso igualar isso aqui com isso aqui, que foi feito. A energia cinética da mecânica é igual à energia cinética das moléculas realmente ali do meu gás. E como esse Nzinho é a massa pela massa molar, a gente pode substituir no lugar desse Nzinho a massa do gás pela massa molar. Aí aqui eu faço o quê? Corto massa com massa, corto esse 2 com esse 2, e eu consigo chegar nessa relação, que a velocidade quadrática média das moléculas é dada por V² igual a 3RT por M, ou V é igual a raiz de 3RT por M. É óbvio que essas equações, pessoal, elas são ramificadas. Igual eu falei para vocês, geralmente os vestibulares vão te dar essa equação aqui. Eles vão te dar essa. Geralmente os vestibulares vão te dar essa equação aqui também. Mas é importante que você saiba combinar elas e manipulá-las matematicamente para resultar nessas duas aqui. Então, nós falamos ali de um modo geral da energia cinética, que é dada por meio daquela equação, etc. e tal. E como que nós determinamos a energia cinética por molécula? É muito tranquilo também, porque como ali eu tinha energia cinética de todo o gás, para saber a energia cinética por molécula, basta eu pegar a energia cinética e dividir pelo número de moléculas. Então, a energia cinética vai ser de cada molécula, por isso que está um Ezinho minúsculo C e o Ezão C. Esse Ezinho C é igual para vocês têm que entender o que significa. Isso aqui significa energia cinética por molécula. Então, isso aqui é por molécula. E o que significa esse Ezão C? É a energia cinética do seu gás como um todo. E o que é esse Nzão aqui? Esse Nzão aqui ele vai ser um número de moléculas. Então, de um modo geral, posso escrever também que esse Nzinho vai ser Nzão por Na. E quando a gente substitui na equação da energia cinética média, faz toda essa manipulaçãozinha matemática aqui, a gente consegue chegar nessa relação, que a energia cinética por molécula é dada por 3 meios de R por Na vezes T. E a constante universal dos gases ideais, dividido pelo número de Avogadro, essa relação aqui, ela é conhecida como constante de Boltzmann. Então, essa constante de Boltzmann, ela é conhecida como sendo essa razão, então, da constante dos gases ideais pelo número de Avogadro, e quando você faz essa relação, você chega nesse valor aqui. Então, outra forma de escrever a energia cinética por molécula é 3 meios de kBt, onde esse Kb é a constante de Boltzmann, que não precisa decorar, porque ela já é dada, como ela é um valor de constante, ela sempre é dada em exercícios. Aí, analisando essa equação, nós podemos perceber que a energia cinética média por molécula de um gás depende da temperatura e não da natureza desse gás. Realmente, a gente pode perceber que depende exclusivamente da temperatura a energia cinética por molécula.
E a energia cinética média por molécula de um gás depende exclusivamente da temperatura, apenas aqui para deixar a definição formal. Aqui nós chegamos numa relação que ela é muito importante também para quando nós formos trabalhar a respeito das leis da termodinâmica, que é a variação de energia interna de um gás. Como nós acabamos de discutir, a energia interna de um gás monatômico é a própria energia cinética que esse gás tem. Ou seja, em uma transformação gasosa, em que o número de átomos do gás é constante, a variação da energia interna depende exclusivamente da variação de temperatura. Então, sendo assim, a gente pode escrever, ao invés de eu colocar energia cinética, eu já coloco a variação de energia interna. Então, esse ΔU significa a variação de energia interna desse gás. É dada por 3 meios de nRT. Só que como é variação de energia, isso é constante, isso é constante. O que varia é a temperatura. Então, ΔU, variação de energia, 3 meios de nR ΔT, porque é a variação que nós temos da temperatura. E caso seja uma transformação isobárica, ou seja, aquela compressão constante, nós também podemos escrever que é 3 meios de P ΔV, só que isso aqui a gente vai ver mais para frente. Aqui nós temos um exemplo, olha só. Uma amostra composta por 4 mols de um gás ideal monoatômico encontra-se confinada em um cilindro de paredes rígidas a temperatura de 87 graus Celsius. Qual que é a energia interna desse gás? Foi dada constante. Lembrem-se, sempre analisar as unidades. Ó, eu tenho Joule para energia, mol para quantidade de mols e Kelvin para a temperatura. Então, eu não posso utilizar minha temperatura igual ela foi dada aqui em 87 graus Celsius. Eu tenho que transformar ela para Kelvin. Como que eu faço isso? Eu pego o valor da minha temperatura Celsius e somo com 273. Então, quando eu faço aqui 87 mais 273, eu encontro 360 Kelvin. Eu sei que a energia é dada por 3 meios de nRT. Então, é 3 meios de N. O que é N? Número de mols. Aqui falou que é 4. No lugar do N, 4. R, constante dos gases, 8,3. No lugar do R, 8,3. Temperatura, 360, porque eu fiz a continha aqui. Faço essas multiplicações, bem tranquila mesmo, e encontro como resposta o valor da minha energia interna. Numa mistura contendo 2 mols de H2, né, gás hidrogênio, e 2 mols de hélio, 4 mols de hélio, qual a pressão exercida num recipiente de volume igual a 6 litros a 300 Kelvin? Considere os dois gases como ideais. Então, vamos lá. Ele me deu algumas informações a respeito de mols, de volume, tananã, e ele quer saber sobre a pressão. Então, nós sabemos que PV, pressão vezes o volume, é igual a N vezes R vezes T, certo? Então, primeira coisa, eu quero saber a pressão. Então, o P permanece sendo P. Qual que é o volume que eu terei no meu total? Isso que eu tenho que analisar. Fala aqui que o meu volume, quando eu junto esse recipiente, é de 6 litros. Então, aqui em volume, eu vou pôr 6 litros. Por que eu posso deixar a unidade em litro? Porque o dado que ele me deu aqui da minha constante, aqui eu tenho ó, o volume dado em litro. Então, é por isso que eu não preciso passar o volume para metro cúbico ou para outra unidade, porque já me deu a unidade aqui em litro. Aí aqui agora eu tenho N. O que é N? N é um número de mols. Se eu tenho aqui 2 mols de H2 e eu tenho aqui 4 mols de HE, no total eu terei quantos mols? No total, nessa mistura, eu tenho 6 mols. Então, no lugar aqui do número de mols, eu posso pôr 6 vezes o valor da minha constante dos gases ideais, que é de 0,082, vezes o valor da nossa temperatura, que ele já me deu até na unidade que tem que estar, que é em Kelvin. Então, aqui eu coloco o número 300, certo? Aí, bom malandro que eu sou, eu já sei que eu posso cortar esse 6 com esse 6 aqui para facilitar o meu cálculo. Então, olha só como que será a minha resolução aqui agora. Eu terei que a minha pressão vai ser igual a 0,082 vezes 300. Olha a outra malandragem que eu vou fazer. Eu sei que 300 é a mesma coisa que eu fazer 100 vezes 3. Por que você vai fazer assim, Edson? Porque facilita, eu estou sem calculadora.
Porque olha só, porque eu sei quando eu multiplico o número por 100 e ele tem vírgula, a vírgula anda 2 casas para a direita. Então, andando 2 casas para a direita, 1, 2. Que número que vira? 8,2 vezes 3. Olha que continha facinho ficou para fazer agora. Aí eu vou lá no meu rascunho e faço 8,2 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 8, 24. Apenas uma casa decimal, uma casa decimal. Então, eu encontro que a minha pressão ela é igual a 24,6. Qual que é a unidade? Newton por metro quadrado? Pascal? Não, porque aqui na minha constante ele me deu em ATM. Então, a minha resposta aqui também será em ATM. Um gás a temperatura T, ocupa um volume de 100 ml, a pressão de 1 atm. Um gás B, a temperatura 2T, ocupa um volume de 200 ml, a pressão de 0,5 atm. Os gases A e B são misturados a uma temperatura 3T em um recipiente de 500 ml. Calcule a pressão total da mistura. Dica que eu dou para vocês: organize as coisas. Um gás A uma temperatura T. Então, eu vou escrever aqui, ó, a temperatura do gás A, quanto que vale? T. Ocupa um volume de 100 ml. Então, o volume A é igual a 100 ml. Organize as suas informações. E a pressão A é uma pressão de 1 atm. Um gás B é uma temperatura 2T. Então, vou colocar aqui, ó, a temperatura do B é de 2T. Ocupa um volume de 200 ml. Então, o volume do B é igual a 200 ml. A pressão de 0,5 atm. Então, a pressão do B é igual a 0,5 atm. O que mais que eu tenho de informação? Os gases A e B são misturados a temperatura de 3T. Ou seja, a temperatura da mistura é uma temperatura de 3T. E o volume da mistura, ele já até fala ali, ó, o volume da mistura é um volume de 500 ml. Então, o volume da mistura, 500 ml. Quando eu analiso aqui a pressão da mistura vezes o volume da mistura sobre a temperatura da mistura é igual a pressão do A vezes o volume do A dividido pela temperatura do A mais a pressão do B vezes o volume do B dividido pela temperatura do B. É isso que nós vimos. Aí eu substituo. Olha só. Eu quero saber qual que é a pressão da mistura. Então, é o PM. Então, a pressão da mistura permanece. Vezes o volume da mistura. Falou ali que é de 500 ml. Então, 500. Dividido pela temperatura. Ah, Edson, mas como que eu sei quando é ml, tananã? Lembra que a gente sempre tem que simplificar as coisas? Então, desse lado aqui, se o volume está em ml, desse lado o volume também tem que estar em ml. E está, ó. Então, eu posso permanecer em ml. A temperatura da mistura falou ali que é de 3T. Então, aqui eu posso pôr embaixo 3T. Igual a pressão do A. A pressão do A é de 1 atm. O volume do A, 100 ml. Dividido pela temperatura do A. A temperatura do A, T. Mais a pressão do B é 0,5 atm. O volume do B é 200 ml. Dividido pela temperatura do B, que é uma temperatura de 2T. Pessoal, aqui vocês concordam comigo que eu conseguiria pôr esse T em evidência desse lado, no denominador? Todo mundo concorda comigo ou não? E como eu poderia pôr esse T ali no denominador em evidência, significa que eu posso cortar esse T aqui com esses dois T aqui. Então, nesse caso, olha só o que vai sobrar aqui desse lado. Desse lado vai sobrar PM vezes 500 dividido por 3. Igual 1 vezes 100, 100. Mais 0,5 vezes 200 é a mesma coisa que ser metade de 200. Metade de 200 é 100. E 100 dividido por 2 é 50. Então, continuando aqui, nós teremos que 500 vezes PM
vai dar 500 pm sobre 3 igual a 100 mais 50, 150. Aí eu faço a multiplicação cruzada. 500 pm vezes 1, 500 pm. Igual 3 vezes 150, 450. 500 está multiplicando, passa para o lado de cá, dividindo. Posso cortar esse cara com esse cara. Então, a minha continha que eu tenho que fazer para determinar essa pressão da mistura vai ser 45 por 50. Então, eu vou fazer aqui no cantinho, ó. 45 por 50. Não dá para dividir direto, então eu coloco aqui um 0, e acrescento um 0 aqui. 50 vezes que número vai dar 450? 9, que daí dá menos 450, 0. Então, isso significa que a minha pressão, ela vale 0,9, a mesma unidade de todas as outras pressões, ou seja, 0,9 atm. E assim finalizamos o segundo exercício. Exercício 3. Pessoal, esse 3, ele também é bem legal para você realmente entender, tentar visualizar um pouquinho mais, assim, como que realmente essa questão da mistura desses gases. Então, olha só, vamos fazer aqui essa análise aqui. Se o sistema representado a seguir for mantido a uma temperatura constante e os 3 balões possuírem o mesmo volume, após abrirem as válvulas A e B, a pressão total nos 3 balões será de quanto? Então, vamos lá. Novamente, aqui está falando de uma mistura. Então, olha só como que vai ficar agora. Ó. Sistema a seguir está mantido... Nós sabemos que a relação que é válida é que tem uma temperatura constante e possui o mesmo volume. Então, eu vou escrever aqui, ó. A pressão da mistura vezes o volume da mistura dividido pela temperatura da mistura vai ser igual ao quê? Vai ser igual à pressão que nós temos aqui nesse H2, igual aqui do vácuo, igual a tananã. Para facilitar, eu vou chamar esse trecho aqui de 1, esse gás aqui de 2 e essa etapa aqui de 3. Então, vai ser igual a P1 vezes V1 sobre T1 mais P2 vezes V2 sobre T2 mais P3 vezes V3 sobre T3, certo? Então, mas olha só, o exercício fala que eles estão a uma temperatura constante, cara. E se eles estão a uma temperatura constante, vocês concordam comigo que, além deles estarem na temperatura constante, eles possuem o mesmo volume. Então, olha só o que eu posso escrever. Eu posso escrever aqui, pressão da mistura vezes o volume. Qual que é o volume? O volume da mistura que nós vamos ter. Se eu somar, aqui eu tenho um volume V, aqui eu tenho um volume V, e aqui eu tenho um volume V. Quando eu misturar, quantos V eu terei de volume? Esse primeiro de H2 tem um volume V. Esse do vácuo tem um volume V. Esse do hélio tem um volume V. Qual que vai ser o volume da mistura? 3V, exatamente, porque é a mistura de cada volume. Então, aqui eu posso colocar, ao invés de colocar volume da mistura, eu já vou pôr aqui, ó, 3V. Sobre, aqui eu tenho a temperatura, que é a mesma que vai permanecer constante. Então, aqui vai ser T igual. Aí, aqui eu tenho a pressão P1, que eu vou permanecer com P1. Aqui eu tenho o meu volume, que vai ser V. Não vou pôr V1, vou colocar só V. E aqui embaixo eu tenho a temperatura T. Mais pressão P2, o volume dali do 2 é V e a temperatura é T. Mais a pressão 3, vezes o volume 3 também é V e a temperatura T. Então, olha só, eu tenho aqui a pressão da mistura vezes 3V, se liga aqui, ó, sobre T igual. Aqui eu tenho V, V e V, então eu consigo colocar V em evidência. Aqui no denominador eu tenho T, T e T, então eu consigo colocar o T em evidência também. O V sobre T tem que multiplicar quem para dar P1V sobre T? P1. Mais o V sobre T tem que multiplicar quem para dar P2V sobre T? P2. O P3V sobre T tem que multiplicar quem para dar
Essa relação aqui, só o P3. Ah, Edson, mas por que você está trabalhando algebricamente? Porque eu não tenho calculadora. Aí olha só o que eu posso fazer. Corto V com V. Corto T com T. Aí agora fica brincadeirinha de criança. Como é bom, como é bom. Aqui sobra o quê? 3. Pressão da mistura igual a P1 mais P2 mais P3. Agora eu analiso. O que eu quero saber é a pressão da mistura. Então, o que eu quero saber é esse PM. Então, aqui vai ficar 3 PM igual. Qual que é a pressão P1 que nós temos? 3 atm. Então, no lugar do P1, 3. Mais a pressão P2 que nós temos aqui no vácuo. Qual que vai ser a pressão que nós temos aqui no vácuo, pessoal? Nada, porque eu não tenho nada ali dentro. Então, será 0. Mais a pressão P3 que eu tenho. Pressão P3, 9 atm. 9. Então, aqui ficará 3, pressão da mistura, igual 3 mais 0 mais 9, 12. O 3 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, PM será igual a 12 dividido por 3. Então, a pressão PM será igual a 12 dividido por 3, 4. 4 o quê? 4 AT M. Essa é a pressão da nossa mistura, alternativa correta, letra B. Igual eu falei para vocês, pessoal, qual que é a grande ideia por trás disso? Você tem que entender o significado físico aqui da parada, que é dada por essa equação. Depois você tem que interpretar, fazer as substituições, ver o que pode ser simplificado, e depois fica a coisa mais tranquila do universo, você chegar aqui nas relações que são apresentadas.